Hoje vamos falar sobre Max Horkheimer. Quem foi Max? Ele foi um filósofo sociólogo alemão, filho de família rica, industrial, fabricante de tecido. Ele nasceu em 14 de fevereiro de 1895 em Stuttgart, Alemanha. Em 1911 e 1915, ele ingressou em Guilm de Hannover, mas teve que abandonar os estudos para ajudar o seu pai nos trabalhos em 1918. Bom, em 1919, Max ingressou nos cursos de Filosofia e Psicologia, onde ele estudou primeiramente na escola de Munique e depois de Freiburg, e depois em Frankfurt. Em 1922, ele concluiu o seu doutorado. Em 1925, ele estudou filosofia com renomados filósofos. No ano seguinte, de 1926, ele casa-se com Rosa. E no mesmo ano, ele funda o Instituto de Pesquisas Sociais. Como a gente já viu em aula, a famosa Escola de Frankfurt. No ano de 1931, é nomeado diretor do tal instituto. Com a perseguição do regime nazista em 1933, o Instituto de Pesquisas Sociais fechou e Max Horkheimer se exilou nos Estados Unidos da América. Logo em seguida, começou a trabalhar na universidade em Colômbia, primeiro em Nova York e depois em Los Angeles. Em 1940, ele publicou o clássico O Dialeto do Esclarecimento. Falando sobre os pensamentos de Max Horkheimer, que caracterizou-se pelo seu machismo não ortodoxo. Crítica sociológica com base filosófica. Para ele, as características machistas não podem ser compreendidas como conceitos definitivos, isso porque o seu valor enquanto crítica da razão instrumental está baseada na dinâmica existente entre a teoria conceitual e praxis social. Pode provocar reflexões diversas. Sua crítica recai sobre a método cartesiano, o qual instaurou a ciência enquanto sistema dedutivo e matematicamente perfeito. Foi mal aí, Valdir. Eu te amo, velho, de coração. Vamos voltar pro vídeo aí. Foi mal, professor. Com efeito, a teoria tradicional se torna abstrata na medida que se afasta da origem dos problemas sociais. Isso ocorre em função da rigidez com que esse sistema se aprende as suas próprias metodologias, tornando-se altamente formal e instrumental. Por sua vez, com a teoria crítica de Horkheimer, o subjetivismo é transcedido pela revelação social, a que se aplica ao método científico empregado. Sua teoria possui uma ênfase na existência social, enquanto fator determinante da consciência e, por sua vez, da praxe histórica. A teoria crítica ontem e hoje. A teoria crítica busca analisar e criticar a sociedade, cultura e economia. Hoje, a teoria crítica se diversificou, se adaptando às novas realidades sociais e políticas. Vamos falar sobre o materialismo moral. É um ensaio de Max Horkheimer, publicado em 1933, que analisa a moral com a construção social. Tá? Nele, Horkheimer defende que a moral depende do contexto histórico da posição social. E é uma característica da burguesia. Horkheimer foi um dos principais representantes da Escola de Frankfurt, no Instituto de Pesquisas Sociais, fundado em 1924 na Universidade de Frankfurt. Na Alemanha, a escola é caracterizada por uma análise crítica do capitalismo, a ciência moderna, a razão e da liberdade. Só um contexto, Horkheimer defendia que a teoria crítica deveria criticar teorias que não devem a importância aos problemas sociais, que produzem formas de injustiça social. E também criticava a razão instrumental, considerando a falha. Quais foram as obras dele? Eclipse da Razão. Foi uma obra publicada em 1947, com o objetivo de criticar a razão iluminista. A obra também explora as consequências do avanço tecnológico e a alienação que ela provoca. Iremos falar sobre dialética de esclarecimento.
representa a fundamental obra chamada Teoria Crítica das Ciências Sociais, sendo seus autores da primeira geração da Escola de Frankfurt, caracterizada pelos pensamentos críticos, alternamente reflexivos a respeito da sociedade moderna. Max Horkheimer desenvolveu a teoria crítica, que busca analisar as estruturas de poder e opressão na sociedade moderna. Ele argumentava que a razão deve ser utilizada para questionar e transformar a realidade social, provocando uma profunda reflexão sobre as condições de vida. Horkheimer também investigou como a cultura se transforma em mercadoria, o que resulta na sua perda de poder crítico e na alienação dos indivíduos. Por meio de uma abordagem dialética, ele procurava entender as contradições sociais, visando a emancipação humana. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Bom, vou falar duas frases citadas por Horkheimer. Uma delas é: toda burrice parcial de uma pessoa designa o lugar em que o jogo dos músculos foi, em vez de favorecido, inibido no momento do despertar. Horkheimer sugere que as limitações intelectuais sugerem quando as experiências inibem o desenvolvimento livre da mente, bloqueando certas capacidades. Partiu, bateu, acabou! Acabou! Já a segunda frase utilizada por ele é a seguinte: a ciência ela é própria, não tem consciência de si, ela é um instrumento, enquanto esclarecido é a filosofia que identifica a verdade ao sistema científico. Ele quis dizer que a ciência não questiona a si mesma, cabe à filosofia refletir sobre o seu sentido e impacto.